Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Fluxo Ensino. Meu nome é Marcela Morales, professora de Direito Civil do Fluxo. Vamos falar hoje sobre o direito de família, dando continuidade ao nosso primeiro vídeo. E o tema de hoje é união estável. Para falar de união estável, nós precisamos falar sobre Constituição Federal, sobre Código Civil e dos conceitos trazidos a partir de 1988 sobre esse instituto. A união estável, de acordo com a Constituição Federal, é a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família entre um homem e uma mulher. O nosso Código Civil, de 2002, lá no artigo 1723, trouxe esse mesmo conceito de união estável, a união entre um homem e uma mulher, através de uma convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Mas a gente não pode mais utilizar esse conceito, não deve. Tardou, mas chegou, né? O julgamento da ADI 4277, reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, reconhecendo a união estável homoafetiva. Então, a gente tem que adequar esse conceito de união estável trazido pela Constituição de 88, trazido pelo Código Civil de 2002, ao julgamento proferido pelo STF na ADI 4277. Então, hoje, para a gente falar em conceito de união estável, ou melhor, hoje não, né? Desde o julgamento proferido pelo STF lá em 2011, para a gente falar em um conceito de união estável, nós temos que dizer que é a união entre duas pessoas com o objetivo de constituir família, através de uma convivência pública, contínua e duradoura. Percebam que nem a Constituição Federal, nem o Código Civil estipulou um prazo mínimo para que a união estável ela seja configurada. Em que pese o Código Civil, em que pese a Constituição Federal não trazer aí um prazo mínimo, o STJ, ele exige um tempo mínimo, uma estabilidade mínima, para que realmente se esteja diante de uma união estável, mas nem o próprio STJ, ele fala qual é esse prazo mínimo. Ele vai analisar o caso concreto, se há o preenchimento de pressupostos objetivos e subjetivos de união estável, que nós vamos falar sobre eles já já, para ir conjuntamente com a questão tempo, com a questão prazo, ele realmente analisar se está ou se não está configurada essa união estável. Então, reiterando, apesar de Código Civil, de Constituição Federal não falarem em prazo mínimo, o STF requer uma estabilidade mínima, requer um prazo mínimo que vai variar de acordo com o caso concreto. De toda sorte, a partir do momento em que eu tenho um dos impedimentos para o casamento numa determinada situação concreta, aquela união estável também não vai poder ser reconhecida. Ou seja, se eu tenho um impedimento para casar, eu também tenho um impedimento para que seja reconhecida uma união estável. No nosso vídeo passado, nós tivemos a oportunidade de falar sobre os impedimentos para o casamento lá do artigo 1521 do Código Civil. E o parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil, ele diz de forma expressa que se os impedimentos para o casamento estiverem presentes, também não vai poder ser reconhecida a união estável, mas ele traz uma exceção. A exceção que ele traz é para as pessoas casadas. Se uma pessoa é casada legalmente, ela não pode se casar com outra pessoa porque tem um impedimento para o casamento previsto lá no artigo 1521 do Código Civil. Agora, se uma pessoa for casada, porém estiver separada de fato do cônjuge, ela pode constituir uma união estável com uma outra pessoa, ter essa união estável reconhecida com todos os seus efeitos. Então, percebam, nós não temos aqui a possibilidade de uniões paralelas previstas na lei. O que nós temos aqui é a possibilidade de uma pessoa casada legalmente estar separada de fato do seu cônjuge, ou seja, de não estar vivendo mais maritalmente com o seu cônjuge e então constituir uma união estável com uma outra pessoa. E nesse caso, essa união estável ela vai ser reconhecida com todos os seus efeitos. Quando um casal ele vive em união estável,
Ele pode optar por um regime de bens, caso ele faça um contrato com relação a essa união estável. Mas a maioria das pessoas, elas não celebram um contrato para poder formalizarem a sua união estável, porque a união estável é uma união que se vivencia de fato. Ela existe no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Não é necessário um contrato escrito para que essa união estável ela seja reconhecida. Consequentemente, se eu não tenho um contrato escrito, ou ainda que eu tenha um contrato escrito, eu não tenha ali estipulado um regime de bens, eu preciso saber qual vai ser o regime de bens a regulamentar essa minha união estável. E o artigo 1723 do Código Civil, ele é expresso no sentido de que, caso os conviventes, eles não tenham um contrato escrito estipulando qual vai ser o regime de bens desses conviventes vai ser o regime da comunhão parcial de bens. E sobre regime de bens, nós vamos ter oportunidades em outros vídeos de falar sobre cada um deles. Mas dando sequência aqui na nossa união estável, é importante para que ela seja configurada o preenchimento de alguns pressupostos, de alguns requisitos que a doutrina e a própria jurisprudência, ela divide em pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos. Como pressupostos subjetivos, a gente tem a chamada convivência mor uxório, que é a vida em conjunto, é a assistência ampla. E aqui eu quero que vocês tenham bastante cautela, por quê? Porque não se exige a coabitação debaixo do mesmo teto para que haja a configuração da união estável. É claro que isso facilita, né, o reconhecimento de uma união estável. Mas o simples fato de duas pessoas que, por exemplo, sejam namoradas, conviverem debaixo de um mesmo teto, não necessariamente implica na constituição de uma união estável. Assim como no casamento a coabitação não é mais exigida como um dever do casamento, na união estável, de acordo, né, com o entendimento dos tribunais, a gente não tem mais a exigência da coabitação debaixo do mesmo teto. Eu tenho que analisar aqui na união estável os outros pressupostos, os outros requisitos que, a partir do momento que estão presentes de forma conjunta, fazem com que haja a configuração e o reconhecimento da união estável. Então, essa convivência mor uxório é a vida em conjunto no sentido de assistência recíproca entre esses conviventes que não necessariamente precisam coabitar debaixo do mesmo teto. Mas eu tenho também como pressuposto subjetivo a chamada affectio maritalis, ou seja, que é o objetivo de constituir família. E aqui eu também preciso de cautela, porque muitas vezes quando a gente utiliza essa expressão, o objetivo de constituir família, parece que é o objetivo de constituir no futuro. Não, não é isso. Para que eu tenha união estável, aquele casal, ele já tem que estar convivendo enquanto entidade familiar. O objetivo dele constituir família é atual, é naquele momento. Eles já estão juntos enquanto unidade familiar, enquanto entidade familiar, e eles estão ali constituindo uma família. Mas não bastam esses pressupostos subjetivos, a gente precisa também de pressupostos objetivos paralelamente, concomitantemente aos subjetivos. Esses pressupostos objetivos, então, eles são, o primeiro deles é a chamada notoriedade, que é a publicidade. Essa convivência do casal enquanto casal, como se casados fossem, ou seja, como entidade familiar, ela tem que ter chegado ao conhecimento de terceiros. Essa notoriedade, essa publicidade, ela tem que se estender para a família dos conviventes, para o meio social dos conviventes, para o círculo social dos conviventes, ou seja, as pessoas têm que reconhecer nesse casal uma entidade familiar. Além da notoriedade, precisa também de ser preenchido o requisito da estabilidade. A estabilidade é a continuidade, não pode haver interrupções, né? Então, a partir do momento em que o casal convive em união estável, essa convivência tem que ser instável, ela tem que ser estável, ela tem que ser contínua. Contínua por quanto tempo, vocês podem me perguntar? Essa é a grande interrogação que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, no âmbito dos tribunais com relação à união estável. Por quê? Como eu disse e reitero,
A lei não trouxe um prazo mínimo para eu estar diante de uma união estável. O STJ, ao julgar pedidos de reconhecimento de união estável, exige um prazo mínimo, um tempo mínimo, uma duração prolongada mínima para que a gente esteja diante de uma união estável. Mas ele não diz exatamente qual é esse prazo mínimo. Nós temos decisões do STJ no sentido de que 2 meses não são suficientes para a gente estar diante de uma união estável. Nós temos uma outra decisão recente do STJ dizendo que 6 meses não é um prazo suficiente para nós estarmos diante de uma união estável. Não é considerado uma duração prolongada que gera uma estabilidade para fins de reconhecimento de uma união estável. Então, a gente tem que ficar atento ao caso concreto, ao preenchimento de todos esses requisitos, até para a gente poder analisar o requisito tempo. Sem dúvida nenhuma, a publicidade é um dos principais requisitos. E essa publicidade, ela acaba chegando também a partir do momento em que o tempo, ele vai escoando. Quanto mais tempo de convivência, maior é essa publicidade. Então, nós temos a notoriedade, nós temos a estabilidade, nós temos a duração prolongada. Além disso, nós temos a inexistência de impedimentos matrimoniais, lembrando da ressalva do parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil, que fala que se a pessoa for casada legalmente, mas estiver separada de fato do cônjuge, ela pode constituir uma união estável. E, por fim, precisamos de uma relação monogâmica. O nosso ordenamento civil, assim como os nossos tribunais, eles não permitem uma relação poligâmica. E aqui, quando a gente fala de união estável, o STJ, ele não permite nem mesmo, pelo menos até o momento, uma união paralela, ainda que seja através de união estável. Ou seja, eu não posso ter um casamento e uma união estável ao mesmo tempo, eu não posso ter 2 uniões estáveis ao mesmo tempo, eu não posso ter também um trisal, 3 pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, preenchendo os requisitos aí em tese da união estável, não vai haver o reconhecimento. Por quê? Porque o nosso ordenamento civil e o entendimento dos nossos tribunais, até o momento, o STJ entende, né, que a relação ela tem que ser monogâmica. Uma vez preenchidos os requisitos subjetivos, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, como eu disse, nós estaremos aí diante da possibilidade do reconhecimento da união estável. Pois bem, eu disse agora há pouco para vocês que a ADI 4277 permitiu a união estável homoafetiva, reconheceu a união estável homoafetiva, com todos os efeitos de uma união estável heteroafetiva. Essa ADI 4277, que foi julgada, né, juntamente com a ADPF 132, ao fundamentar ali a decisão, o STF, ele reconheceu então essa união estável entre 2 pessoas, não é o reconhecimento de uma união poligâmica, é o reconhecimento de uma união estável entre 2 pessoas, pessoas do mesmo sexo, com todos os seus efeitos. Um dos efeitos da união estável é a possibilidade de conversão dessa união estável em casamento. Então, percebam que nos fundamentos desse julgamento está a possibilidade do casamento entre casais homoafetivos, entre pares homoafetivos. Justamente em decorrência dessa decisão proferida na ADI 4277 e na DPF 132, o Conselho Nacional de Justiça ele editou a Resolução 175 em 2013, e essa Resolução 175 ela veda aos cartórios, às autoridades competentes, no caso, o cartório de registro civil, né, negar, recusar a habilitação para o casamento entre pares homoafetivos. Então, através da Resolução 175 de 2013 do CNJ, nós temos aí a possibilidade também do casamento homoafetivo, bastando ao casal comparecer perante o cartório de registro civil
e habilitarem para o casamento. O fundamento, então, para esse casamento, ele decorre dessa resolução 175, que surgiu a partir da interpretação dada à decisão proferida na ADI 4277 e na DPF 132. Mas não podemos perder de vista que nós temos aí, infelizmente, na minha interpretação, na minha concepção, a ADI 4966 pretendendo a inconstitucionalidade dessa resolução 175 do CNJ. Ou seja, nós temos aí uma ADI tentando impedir o casamento entre pessoas, entre pares do mesmo sexo, o casamento homoafetivo. Essa ADI ainda não foi julgada, mas nós temos que ficar atenta a ela, ao julgamento. Eu, sinceramente, expressando aqui, né, uma opinião pessoal e jurídica, espero que realmente o julgamento dessa ADI 4966 seja pela improcedência dela, mantendo-se aí a resolução 175 e permitindo o casamento entre pares homoafetivo, porque se trata, sem dúvida nenhuma, de uma grande evolução para o direito, né, adequando aí o ordenamento à nossa realidade social, concedendo direitos a quem tem direito. Muito bem. Hoje se fala muito em namoro qualificado, então é importante a gente abordar aqui a distinção entre união estável e namoro qualificado. Namoro qualificado, uma expressão trazida pelo STJ em alguns julgamentos em que se pretende o reconhecimento da união estável. A união estável, como eu disse, né, precisa do preenchimento de alguns requisitos, de alguns pressupostos subjetivos e objetivos que nós já falamos, para que haja esse reconhecimento e, consequentemente, gere efeitos de uma entidade familiar, gere efeitos, inclusive, patrimoniais. Quando a gente fala de namoro qualificado, nós estamos falando aqui de uma situação de expectativa de constituir família. Ou seja, eu não tenho ainda a constituição de uma família. Na união estável, é aquilo que eu disse para vocês. Eu já tenho ali uma família constituída. Quando a gente fala de objetivo de constituir família na união estável, é atual, levando-se em consideração aquele momento atual, ou seja, eu já tenho ali uma entidade familiar. Quando eu falo em namoro qualificado, eu tenho um casal que tem uma proximidade maior, que tem uma convivência maior, muitas vezes passando tempos um na casa do outro. Às vezes até eu tenho um casal de namorados que estão morando debaixo do mesmo teto, mas eles não estão ali naquele momento, naquela atualidade, constituindo uma família. Eles até têm a expectativa, a pretensão de no futuro constituírem uma família através de uma união estável ou através de um casamento, mas naquele momento eles não vivem dessa forma, eles não preenchem os demais requisitos da união estável. Então o STJ convencionou chamar essa relação, essa situação, de namoro qualificado. Para quê? Para poder diferenciar, para poder distinguir da união estável, porque no namoro qualificado, apesar da maior intimidade, eu não tenho uma convivência enquanto entidade familiar, então, consequentemente, não vai gerar efeito de uma união estável. Ou seja, eu não vou ter aqui no namoro qualificado efeitos patrimoniais. Se eu tenho uma união estável e eu quero dissolver a minha união estável, eu vou para uma vara de família, que é a vara competente para julgar esses processos, para poder dissolver a minha união estável com todos os efeitos, inclusive patrimoniais. Mas a partir do momento em que eu estou diante de um namoro qualificado, eu não estou diante de uma entidade familiar. Então, se porventura um casal de namorados, ainda que seja namoro qualificado, adquire um bem conjuntamente, eles não vão para uma vara de família para poder dirimir qualquer controvérsia acerca desse bem. Eles terão que ir para uma vara comum, uma vara cível, para poder discutir essa questão patrimonial. Porque se eles não são uma entidade familiar, eu não tenho competência da vara de família para processar e julgar esse processo. Esse processo ele vai para uma vara comum, para uma vara cível, para que lá fique comprovada a aquisição em conjunto desse bem, para aí sim o juiz analisar a possibilidade de indenização de um para o outro, dependendo do investimento financeiro que foi feito por cada um naquele determinado bem. Então, se eu tenho união estável, vara de família,
todos os efeitos de uma entidade familiar, inclusive efeitos patrimoniais. Se eu estou diante de um namoro qualificado, eu não tenho uma entidade familiar constituída, consequentemente não gera efeito patrimonial. Então, qualquer dúvida, qualquer controvérsia, qualquer demanda vai ter que tramitar numa vara comum, numa vara cível, e ali serão dirimidas as controvérsias decorrentes desse namoro qualificado. A união estável, e aqui agora voltando apenas para a questão da união estável, ela pode ou não ser contratualizada por escrito. Se o casal quiser, ele pode fazer um contrato de convivência. Os conviventes, os companheiros, eles podem formalizar essa união estável. Esse contrato, ele vai ser um instrumento jurídico que não necessariamente precisa ser público. O casamento é solene. Eu preciso da habilitação nos termos da lei, perante o cartório de registro civil. Agora, a união estável não tem solenidade. Basta a prática, o preenchimento dos requisitos. Mas se eu quero instrumentalizar a minha união estável, eu posso. É uma forma até de facilitar uma prova no futuro da existência dessa união estável. E esse instrumento, esse contrato de convivência, ele pode ser público, mas ele também pode ser particular. Por quê? Porque a união estável, reitero, é uma união informal, que não requer solenidade. Nesse instrumento, nesse contrato, o casal vai estabelecer as regras dessa relação, dessa união estável, inclusive as regras patrimoniais. Esse contrato de convivência, que muitos chamam de contrato de união estável, o que também é correto, é possível reconhecer uma união estável pretérita, ou seja, se eu faço um contrato de união estável hoje, eu posso declarar ali naquele contrato que essa união estável já existe há algum tempo e eu vou estipular qual é o tempo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu estou ali, fazendo o meu contrato de união estável, mas que eu já vivo em união estável há X anos ou há X meses pretéritos. Isso é possível. E esse reconhecimento pretérito de união estável feito através do contrato, ele é admitido, ele é validado pelos tribunais, inclusive pelo STJ. O que a gente precisa ficar atento é com relação ao regime de bens. Se haveria ou se não haveria a retroatividade desse regime de bens. Então, se eu faço um contrato de união estável hoje, mas eu já vivo em união estável há algum tempo, eu posso reconhecer a minha união estável. Só que o regime de bens que eu vou escolher no meu contrato, de acordo com o entendimento do STJ até o momento, não vai retroagir. Os efeitos do regime de bens são da data do contrato para frente. Ou seja, efeito ex tunc, não vai retroagir. Então, se hoje eu vou a um cartório, ou então se eu faço através de um instrumento particular hoje, o reconhecimento de uma união estável, e eu coloco uma cláusula nesse meu contrato, público ou privado, reitero, que eu já tenho uma união estável há, por exemplo, aqui apenas a título de ilustração, há 3 anos, e eu escolho nesse meu contrato um regime de bens, esse meu regime de bens não vai retroagir para essa união estável nesses 3 anos anteriores à celebração, à formalização desse contrato. O regime de bens, ele somente terá efeito da data do contrato para frente. Então, se no futuro eu for dissolver a minha união estável, eu vou ter que fazer aí as regras patrimoniais em 2 períodos. No período anterior à formalização do contrato e no período posterior à formalização do contrato, a depender do regime de bens que eu escolher. Porque apesar de eu poder reconhecer de forma pretérita o tempo de união estável, a escolha do regime de bens no contrato, ela não retroage. Trouxe para vocês, então, aí a título de curiosidade agora para a gente encerrar esse nosso tempo aqui de hoje, desse vídeo, algumas teses do STJ com relação à união estável e que são muito importantes. Então, o STJ trouxe já algumas decisões pacificadas pelo tribunal e que devem ser seguidas aí pelos tribunais inferiores.
Então, o STJ decidiu que a coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável, que foi o que eu disse agora há pouco para vocês. O STJ trouxe ainda que a vara de família é a competente para apreciar e julgar pedido de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva. Claro, o STF reconheceu com todos os direitos, com todos os efeitos de uma união estável heteroafetiva, ou seja, não pode haver distinção. O STJ também fixou a seguinte tese: não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, com fundamento na monogamia, que o ordenamento jurídico, de acordo com o STJ, traz para nós aí o que eles costumam chamar de princípio da monogamia. A discussão se seria um princípio ou não, mas isso vai ser objeto de um próximo vídeo que a gente vai ter oportunidade de falar. O STJ trouxe também mais uma tese dizendo que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável desde que haja separação de fato ou judicial entre os casados. Na verdade, corroborou o que já diz o parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil, né? E trouxe aí, por fim, para vocês mais uma tese do STJ que diz que é inviável a concessão de indenização à concubina que mantiver relacionamento com homem casado, uma vez que tal providência daria ao concubinato maior proteção ao que aquela conferida ao casamento e à união estável. Concubinato aí no sentido de relação extraconjugal. Você tem uma pessoa casada ou que vive em união estável e, paralelamente, tem uma união ou tem uma relação extraconjugal. Diante da monogamia reconhecida pelo STJ, não é possível, então, o reconhecimento dessas uniões estáveis simultâneas e também não é possível conceder indenização à concubina se a pessoa ela era casada ou se ela mantinha uma união estável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da aula de hoje. Agradeço a companhia de vocês e aguardo vocês no nosso próximo vídeo, que nós vamos continuar falando aí por um bom tempo ainda do direito de família. Grande abraço a todos e até lá!